Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí. Meu nome é Matheus Yassu, tá bom? Esse aqui é o terceiro vídeo aqui do canal, tá? O vídeo agora a gente vai apresentar a NR3. Eu não preciso ficar me apresentando toda vez, mas vamos lá. Meu nome é Matheus Yassu, sou formado em segurança e técnico de segurança do trabalho com registro ativo, tá? Então, meu registro como técnico está ativo, tá bom? Então, o vídeo de hoje é sobre a norma regulamentadora 3, abreviando NR3. Então, curtam a aula, tá? A gente vai abordar de forma resumida, tá? Que a norma é muito grande, tá? De forma resumida a gente vai abordar a norma, tá bom? Mas os principais pontos da norma regulamentadora número 3, que trata-se de embargo e interdição. Então, curtam a aula aí, desde já eu agradeço muito a audiência de vocês, tá certo? Então, boa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme vocês viram na apresentação do vídeo, nós vamos comentar hoje sobre a norma regulamentadora número 3, tá? Abreviando NR3. O assunto dela, que ela toma conta, é embargo e interdição. NR3. Desculpa. Vou tomar um cafezinho aqui. NR3 trata de situações em que as atividades de uma empresa podem ser embargadas ou interditadas devido a riscos graves e iminentes à saúde e segurança dos trabalhadores. Tá, é o seguinte, vamos falar sobre o que seria embargos e interdição. Embargo é a obra paralisada, ou a empresa, as atividades da empresa paralisadas. Interdição, quando há realmente interditado, você coloca aquelas faixas amarelas lá tudo e tem lá um papel escrito interdição, interditar. Tá bom? Tá paralisado total. Em caso, só para entender, ou seja, você paralisa as atividades de uma empresa. Lembrando que o embargo e interdição não é somente a empresa em específico, e sim o local onde a empresa está instalada também pode ser embargado. Por exemplo, um prédio tá, comercial pode ser embargado porque não apresenta a segurança, as condições mínimas de segurança. Tá bom? Então, independente das empresas dentro lá estarem com documentação em dia, se o local que ela está instalada não estiver de acordo, vai ser embargado também. Vai ser interditado. O que é um embargo? O que é uma interdição? Vamos lá. Embargo. Suspensão total ou parcial de uma obra quando há riscos que podem levar a acidentes graves. Interdição. Paralisação total ou parcial de um setor, máquina, equipamento ou atividade que apresente risco imediato. Então, só para vocês entenderem, embargo é quando a obra está em andamento e interdição quando a empresa já existe. Ambos são aplicados somente em casos de risco grave e iminente para os trabalhadores. Tá? Conforme eu falei anteriormente, está na norma número 2. Tá? O caso mais recente e famoso que nós temos até o presente momento foi o caso da BYD. Lá, como a obra estava em andamento, houve o que? O embargo. O Ministério do Trabalho embargou a obra porque não tinha as condições mínimas de trabalho. A empresa terceirizada que estava tomando conta da obra não apresentou as condições mínimas, não regulamentou, né, as condições, não montou nada lá que as normas do Brasil exigem para que uma obra funcione. Tá? Vamos tocar nesse assunto da BYD? Sim. É o caso mais famoso que a gente tem no momento. Se aparecer algum outro aí, a gente comenta aí ao longo dos vídeos, porque são 38 normas para a gente comentar. E o canal aqui não tem tempo, né, não tem prazo de validade. Então a gente vai comentando, tá? Então,
Se aparecer algum outro caso extra aí, tá? Aqui no canal a gente vai ter vídeos de segurança e informática, tá bom? Então nesse caso aqui é segurança do trabalho, tá bom? Vamos lá dando continuidade. O que pode aplicar o embargo ou interdição? A medida é aplicada por um auditor fiscal do trabalho, que faz uma inspeção no local e, caso identifique um risco grave e iminente, pode determinar a paralisação imediata da atividade. Conforme eu falei anteriormente na norma número 2, o auditor fiscal ele é responsabilizado ele é responsável, tá bom? Pela fiscalização das empresas. Tá bom? Então você vai ter um auditor fiscal do trabalho, tá? Abreviando, fiscal do trabalho. Ele vem falar auditor, não é fiscal do trabalho. Cada vez o funcionário lá do Ministério, ele vem aqui para verificar as condições trabalhistas. Em caso identifique algum risco grave e iminente, pode determinar a paralisação imediata da atividade. Dá um exemplo, às vezes você vai lá no Ministério, o Ministério vai lá, faz a vistoria, tá tudo em ordem, mas o cara verificou que algum funcionário não está usando EPI adequado, então os EPIs não estão adequados, o cara às vezes vai aplicar o quê? Somente uma multa ou um comunicado. Você tem 5 dias para conseguir esses EPIs. Tá? Não vou interditar sua obra. Você tem 5 dias para conseguir os EPIs, daqui 5 dias eu vou retornar. Tá bom? Ou seja, é um risco que os funcionários estão correndo, mas não é um risco tão grave que determina a paralisação. Tá? Só para vocês entenderem. Esse posicionamento você perguntou, Gustavo. Aí, estou mais centralizado. Bom. Critérios para embargo ou interdição. R3 define como risco grave e iminente qualquer situação que possa causar morte ou lesão graves aos trabalhadores, coloque saúde do trabalhador em perigo imediato, tenha alto potencial de acidente, mesmo que ainda não tenha ocorrido. Exemplo prático: trabalho em altura sem proteção, falta de aterramento em equipamentos elétricos de alta tensão, uso de máquinas sem dispositivos de segurança, armazém com risco de desabamento. Tá bom? Eu falei dos EPIs, mas os EPIs, por exemplo, um pedreiro está trabalhando sem luva. Isso é uma coisa que pode lesionar a mão? Não, porque a luva ela simplesmente vai proteger a mão sobre bolhas, essas coisas. Mas o pedreiro pode trabalhar sem a luva. Agora, um trabalhador em altura sem um cinto de segurança é um risco de morte. Você não pode trabalhar em altura sem ter o cinto. Tá? A gente vai trazer aqui no canal. Eu vou baixar vídeos, temos vários vídeos na internet em relação a risco imediato de segurança, risco de queda, choques. Aí a gente vai comentar também aqui, trazer aqui no canal também para comentar minha opinião aqui sobre esses vídeos, sobre esses acidentes. Mas no momento aqui só vamos ficar na teoria aqui. Falta de aterramento de equipamentos elétricos de alta tensão. Sim, você vai fazer uma ligação elétrica sem aterramento, tá? Você tá puxando eletricidade diretamente da rua, tá num transformador e o cara e a empresa da concessionária não aterrou o negócio direito. Tá bom? Então tudo isso aí vai ser baseado em R10, tudo, as normas regulamentadoras para criar, para verificar se há necessidade do embargo. Tá lembrando que embargo é a obra que tá, é a obra, né? E interdição é quando a empresa já está em funcionamento. O uso de máquinas sem dispositivos de segurança. O que seria isso? Tá bom? Toda máquina, vamos lá dizer, eu vou te dar um exemplo mais básico, para você entender. Uma esteira, tá, ergométrica numa academia. Você tem um botão vermelho. O que aquele botão vermelho faz? Para a esteira. Ah, você tá correndo, tô tentando diminuir a velocidade, não tá indo, não tá indo, não tá indo. Como que eu faço? Como que eu faço? Mete a mão no botão vermelho que a esteira para. Armazém com risco de desabamento. Eu acho que esse daqui é o clássico, né? Esse aqui é o que mais acontece.
O pessoal monta lá uma estruturinha lá com meia boca para colocar algum tipo de material e acaba o improvisado se tornando definitivo e montam esse negócio sem norma nenhuma e acaba desabando. Não somente isso, né? Prédios também acontece isso. Você pode ver que nós temos muitos prédios aí, ou mesmo prédios prontos que podem correr o risco de desabar. Por quê? Existem dois tipos de prédio de construção, né, que a gente temos aqui de prédios. A construção mais clássica que a gente tem, que são baseado em colunas. O que foi? Você vai erguer as colunas e o tijolo é somente o fechamento dos vãos, né, dos buracos. Só que você tem a engenharia estrutural, que em vez de usar colunas, utilizam o quê? Tijolo, não é tijolo, né? É bloco estrutural, que é um bloco que vão se amarrando e vai montando uma estrutura. São blocos com uma parede interna e externa mais resistente do que um tijolo comum. Aí vai, o cidadão resolve furar ou resolve quebrar, é, fazer algum tipo de obra e acaba danificando esses tijolos, tá? Esses blocos estruturais. Então, você coloca em risco toda a estrutura, porque é um tijolo amarrado no outro que vai montando um prédio. Aí corre o quê? O risco de desabamento, que pode levar ao quê? Se for numa obra, um prédio que esteja sendo erguido, vai levar a um embargo, ou se for um prédio que já esteja em funcionamento, vai levar a interdição. O que acontece após o embargo ou interdição? A empresa deve interromper imediatamente as atividades afetadas. Um relatório técnico é emitido detalhando os riscos identificados. Se for um risco estrutural um risco estrutural ao ambiente, logicamente o engenheiro ou um técnico de edificação que deve emitir o laudo. Para retornar à atividade, a empresa deve corrigir os problemas e solicitar uma nova inspeção. Dependendo do grau da empresa, né, da atividade, logicamente, esse relatório técnico ele é emitido pelo técnico, é emitido por um engenheiro do local e acompanhado pela assinatura do técnico de segurança do trabalho. Se a empresa descumprir a interdição ou embargo, pode sofrer multas severas e até fechamento definitivo. Já aconteceu de muitas empresas serem fechadas porque não conseguiram mais se adequar às normas trabalhistas atuais. Mas lembrando que as normas existem não para complicar a vida das empresas. As normas existem para garantir que o trabalhador esteja seguro, tá? Ou seja, trabalhe em segurança. Muitos de vocês aí vão falar que em alguns países isso aí não existe. Cara, as normas, as convenções trabalhistas são internacionais, cara. As NRs são baseadas em convenções internacionais. Então, segurança do trabalho é um assunto internacional. E cada país monta a sua legislação em cima de acordo com as condições de cada população. Existem países que a população, os trabalhadores são bem responsáveis, tá? E então não há necessidade do país, né, da gestão do país intervir, né, diretamente. Há países, por exemplo, o Brasil, que é um país emergente ainda, não é um país desenvolvido, estamos em desenvolvimento, então o governo, né, acha melhor eles tomarem conta disso aí. Mas todo país tem sua legislação trabalhista, não vai pensando que é tudo a Deus dará, não. E cada país vai se adequar, vai interpretar, né, as leis internacionais e as regras internacionais e vai adequar à sua população.
Impactos para a empresa. Paralisação das atividades podem gerar prejuízos financeiros, necessidade de adequação imediata às normas de segurança, possibilidade de processos trabalhistas caso os empregados sejam expostos a risco. Tá, isso aqui eu acho que é o mais comum que vocês já escutam, né? Possibilidade de processos trabalhistas. Isso pode ser por inúmeros motivos. Inúmeros. Não é somente um, não. Conclusão. NR3 tem o objetivo de proteger a vida e a integridade dos trabalhadores, garantindo que nenhuma atividade de alto risco continue sem as devidas medidas de segurança. Se uma empresa não cumprir as regras, pode sofrer embargo ou interdição imediata. Tá? Então, a NR3 trata, só concluindo aqui, é uma norma, tá bom? Que vai dizer onde e como que as empresas podem ser enquadradas num embargo ou numa interdição. É uma norma generalista, tá? Não é uma norma que trata de uma única atividade. Então, até a próxima aí. Eu agradeço a audiência. Então, meu nome é Matheus Yassu, só lembrando, sou técnico de segurança do trabalho. Então, até a próxima. Agradeço aí. Já que vocês chegaram até o final do vídeo aqui, desde já eu agradeço. Então, curtam, compartilhem o vídeo, tá? E aqui embaixo está o QR Code para você ajudar o canal a seguir em frente.